Para quem não me conhece, eu sou Maria Montana, acupunturista e terapeuta do feminino. Eu tô aqui como uma pessoa que gosta de trazer informação de verdade para quem gosta de ouvir sobre saúde, sobre bem-estar, sobre harmonia, corpo, mente e emoções. Tava conversando com a minha amiga, né? E a gente estava conversando exatamente sobre o quanto o ser humano está desconectado da real essência deles, no sentido de entender que nós não somos somente só emoção, só corpo. Nós somos um conjunto dessas três coisas: corpo, mente, emoções. E quando a gente não dá o valor necessário que cada um deles precisa para que a gente possa continuar vivendo e contribuir com a nossa própria saúde, com a saúde das pessoas que a gente ama, a gente cai num lugar de muita dor. Dor emocional, dor mental, dor física. E aí eu estava até conversando com ela que o primeiro livro que eu li, quando eu comecei nessa área de terapias, foi esse da cura quântica, que eu comprei em São Paulo, andando na rua, vi ele na calçada. Ele tá até meio batidinho, mas ele me chamou muito a atenção, porque na capa do livro dizia: "O poder da mente", diz, né, "o poder da mente e da consciência na busca da saúde integral". Ou seja, para que a gente tenha saúde e para que a gente alcance os nossos objetivos aqui nessa vida, a gente precisa unir tudo isso. E muitas vezes o que a gente faz? A gente ignora o fato de que temos um corpo que precisa de cuidados especiais. A gente ignora o fato de que temos uma mente, que temos emoções que precisam de cuidados especiais. Então, na acupuntura, o que eu sempre falo para os meus clientes, né? A doença, né, a dor, ela começa a partir do momento que a gente ignora um pequeno desconforto. E a gente não pode ignorar pequenos desconfortos. Por quê? Ele pode aumentar cada vez mais. Então, quando você sentir um pequeno desconforto, seja emocional ou seja ele físico, para tudo que você está fazendo e dá uma revisitada, dá uma olhada para entender por que eu estou sentindo esse desconforto, o que eu preciso fazer para mudar esse cenário, quais ferramentas eu preciso utilizar para que eu mude esse cenário desse desconforto? Quais profissionais podem me ajudar com esse desconforto se eu não consigo entendê-lo sozinha? Então, a doença, a sua dor, ela vem desse lugar, do pequeno desconforto que você não olha. Se você ficar sentado por muito tempo, a sua coluna vai começar a doer. Até porque muitas vezes a gente senta de uma forma totalmente incorreta. E aí você vai fazer o quê? Você vai ignorar o fato de que a sua coluna está doendo, porque você não quer parar o que você está fazendo. O que isso vai causar lá na frente? Não só um grande desconforto, mas um problema muito sério na sua coluna. E isso não é diferente na vida, gente. A gente pode aplicar isso na nossa vida como um todo. Então, um desconforto emocional, ele gera um desconforto físico, se você não olha para ele. E claro, um desconforto físico gera problemas emocionais. Então tá tudo interligado. Quando a gente consegue olhar para um todo, para o nosso corpo, como se ele fosse uma ligação de físico com emocional e mental, a gente entra num lugar protetores de nós mesmos. Você precisa ser um protetor de si mesmo. E como que você se protege? Olhando para o seu desconforto, olhando para aquilo que dói, não ignorando um ambiente doente, uma dor no teu corpo físico, uma dor emocional, um trauma talvez. Tudo pode ser olhado, tudo pode ser revisitado a qualquer momento. Diz, né, uma neurologista que eu sigo aqui no Instagram, ela falava assim num curso que ela deu:
Quando você sentir um desconforto, para tudo que você está fazendo e vai nadar no rio. Para tudo o que você está fazendo e vai nadar no rio. O que ela quis dizer com isso? Para agora e vai olhar para isso com carinho. O problema de nós, seres humanos, é que além de teimosos, a gente é cabeça dura e a gente também normaliza o desconforto, normaliza a dor. Como se uma caixinha de remédio pudesse dar conta de todos os problemas que você tem. Eu tô com um problema emocional, eu não consigo dormir direito. Eu tô depressiva, eu tô angustiada. Como se uma caixinha de remédio fosse dar conta de todos os seus problemas. Quando, na verdade, o seu corpo só tá pedindo para ser olhado. Por favor, me olhe. As emoções só estão pedindo para ser revisitadas. Por favor, olhe para esse aspecto que não está fazendo bem pra gente. E isso não pode ser curado somente com uma caixa de remédios. Entende? É o lugar que a sociedade faz com que a gente caia. Toma esse pequeno remedinho que você não vai sentir mais nada. E continua fazendo tudo do mesmo jeito. Frequentando os mesmos ambientes, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo tudo sempre igual, como você sempre fez. Não olhe para o teu corpo quando ele pedir socorro, só tome um relaxante muscular, que tudo vai dar certo. Gente, isso tá ultrapassado, acabou, tá insustentável. Nós estamos entrando numa era em que é preciso parar e refletir os nossos atos. A gente precisa parar de normalizar que só o remédio vai dar conta de tudo, que só uma cirurgia vai dar conta de tudo. Não! Nós estamos sendo, neste momento que a gente está vivendo, a gente está sendo chamado a olhar para as nossas profundezas. Nós estamos sendo chamados a olhar para tudo aquilo que dói, para todos os nossos desconfortos, para que a gente possa corrigir um a um, porque eles estão acabando com o nosso corpo. Eles estão acabando com o nosso emocional. E não dá para normalizar mais só o fato de que tomar remédio é a solução de tudo, porque não é. Nós precisamos aprender a confiar em profissionais que traz pra gente o bálsamo que a gente precisa, com ferramentas da medicina chinesa, com ferramentas holísticas, com ferramentas que conseguem olhar para o teu corpo como um todo, não só como um pedaço de carne que dói, entende? Então hoje eu te convido a olhar para este lugar. Olha para o teu corpo com carinho. Perceba o que ele tá te dizendo. Perceba quais são as mudanças que você precisa fazer para que você tenha o corpo que você almeja, para que você se sinta bem, para que você seja literalmente uma pessoa completa. E ser uma pessoa completa não significa ser feliz todos os dias. Ser uma pessoa completa significa estar bem dentro do próprio corpo. Ter o corpo como um aliado e não como um inimigo. O nosso corpo, ele só responde quando algo está errado. Ele responde no sentido de que ele dói no momento em que ele sente que algo está errado. Um refluxo, uma dor de cabeça, uma dor na coluna. E quando você tapa tudo isso com o medicamento, somente com o medicamento, você está entrando num lugar de mais dor, de gerar mais dor. Então hoje eu te convido a o quê? A olhar para o teu corpo como algo divino, a olhar para o teu corpo como um amigo que vem te entregar respostas, que vem para somar e não para ser o seu inimigo. Nesse livro aqui, A Cura Quântica, o autor diz o seguinte, que ele tinha uma paciente que sofria de câncer de mama. E aí, a medicina convencional sempre entregava para ela tranquilizantes, antidepressivos, para que ela pudesse dormir melhor, para que ela pudesse viver uma vida mais tranquila, mesmo com câncer.
E aí essa pessoa ela foi viajar, essa paciente dele. E ela disse que chegou num lugar com um gramado lindo, tava um lindo dia de sol, ela estendeu ali o seu lençol, ficou ali tomando um solzinho na grama, adormeceu ali. E aí naquele dia ela dormiu maravilhosamente bem e ela não tinha tomado os medicamentos dela. Então ele deduz aqui, quando a gente vive uma vida genuinamente simples e a gente faz as coisas mais simples, a gente vê grandes resultados. Eu já cansei de pedir para as minhas pacientes, para as minhas clientes, pisem na grama, tome sol, vá para a natureza. Pisa na grama, tome sol, esteja no meio da natureza, porque é disso que nós, seres humanos, estamos carentes. Estamos carentes de energia genuína, estamos carentes de natureza, estamos carentes de coisas simples da vida, como andar descalço na grama, como estar em meio a árvores, respirar profundamente um ar puro. Você precisa se adaptar, ou melhor, se readaptar às coisas simples que você perdeu. Você já não faz mais aquilo que te faz bem, porque estão te ensinando ou te ensinaram que você precisa se encaixar num padrão. Saia, volte a fazer aquilo que a sua criança mais amava fazer. E se ela não fazia, o porquê ela não fazia? Tente olhar para isso com muito carinho. E lembre-se de que você tem um corpo que precisa ser olhado, cuidado, com muito carinho, com muito amor. E através disso você vai colher muitos frutos, os resultados que você tanto almeja, tanto a nível físico quanto a nível emocional.